Olá! Superdotação ou altas habilidades? Será que eu sou superdotado ou que eu somente tenho uma alta habilidade? Qual a diferença? Bem, essa é uma questão bastante clássica e o que eu vou explicar para vocês aqui a começar contando um pouquinho da minha primeira aula nessa formação aqui que eu sempre coloco de cabeçalho. Nessa formação, a clientela era composta por pessoas que já haviam tido uma vida inteira, né, se ocupando com esse fenômeno, de uma forma ou de outra. Além dos formadores, dos professores, pesquisadores e tudo, não é? Nós éramos pessoas que ou eram psicólogos, né, que haviam trabalhado uma vida inteira ali com essa clientela, né, de superdotados, ou eram pessoas, ou eram professores que também se dedicavam já há muitos anos nesse tema, educadores, ou pais, mas pais que haviam cujos filhos já eram adultos, né, já haviam, uns tinham até netos já, e que haviam dedicado uma vida para isso, né, donos de associações, enfim. Não, ninguém ali era iniciante e estava querendo saber as 12 características da superdotação, tá? Então, e essa experiência, isso conta muito. Muito bem. E a primeira pergunta nessa formação, a primeira, foi justamente essa. High abilities or gifted? Né? Altas habilidades ou superdotação e qual a diferença desses termos? Muito bem. E a orientadora na hora foi muito precisa, né, com a carinha de sim, a bate-pergunta. E ela respondeu o seguinte: são termos diferentes para um mesmo fenômeno. E aí, depois da resposta, é claro que nós nos ocupamos um pouco ali com essa questão, que eu vou trazer um pouquinho então para vocês. Primeiro, em termos linguísticos. Então, vamos lá. High abilities e o outro é gifted, né, em inglês. Vamos começar em inglês. High abilities, é claro, né, altas habilidades ou altas capacidades, né? A pessoa que possui altas habilidades, altas capacidades. Mais interessante é o termo gifted. Gifted quer dizer o presenteado, né? O que foi presenteado. Presenteado por quem? Presenteado pela natureza, pelos céus, né? Pessoa que já nasce presenteada. Presenteada com o quê? Presenteada com algum dom, ou com dons, né? Presenteada com capacidades especiais, com altas capacidades. Na realidade, se você for pensar nos termos em si, eles já se schmelzen, né, em alemão, né? Quer dizer, eles estão um no outro. Outra, em alemão também é bem interessante, porque em alemão só existe uma palavra para o fenômeno. Quem é superdotado é hochbegabt. Hochbegabt é o termo. Vamos esmiuçar um pouquinho esse termo. Hochbegabt, né? O substantivo é Hochbegabung. E se nós formos ver, então, o Stamm,
né, o tronco da palavra, que seria Begabung. Begabung é ao pé da letra, um por um, talento, né? Talento, Begabung. E aí, para superdotado, se coloca só a palavra hoch, ou seja, alto, altamente. Então, Hochbegabung, né? Altamente talentoso. Pronto. Quem é superdotado é altamente talentoso em X. Percebe? Então, é altamente talentoso, ou se você for ver que Begabung vem da palavra, né, do verbo geben, tá? Geben, o que a pessoa a qual foi etwas gegeben, quer dizer, a pessoa a qual foi dada alguma coisa, foi presenteada por alguma coisa. Ou seja, a pessoa a qual foi dada capacidades ou habilidades ou potencialidades especiais. Altas habilidades ou superdotação. Vamos lá aos termos em português. Altas habilidades ou superdotação. Altas habilidades está bem clara, né? Foi pegado um por um do inglês, né? High abilities, altas habilidades. Altas capacidades seria a mesma coisa, seria outro termo, né? A pessoa que é dotada de altas capacidades. Superdotação, ou seja, uma pessoa que possui uma superdotação, né? Que lhe foi dada, que possui dons, vários dons, superdons, dons especiais. Então, na realidade, são termos que eles chegam no mesmo lugar, tá? Isso em vários idiomas, é por isso que o alemão só tem um termo só. Muito bem. Agora, vamos falar em termos mais práticos, né? O que querem dizer essas pessoas que tentam separar esses termos no quesito conteúdo, né? Que tentam separar esses termos no quesito de significado prático. Essas pessoas, elas querem diferenciar pessoas que têm uma habilidade especial acima da média, diferenciar outras que têm várias habilidades especiais. Na realidade, é isso. É isso que elas querem separar. E foi isso que nós discutimos naquela primeira aula, tá? Discutimos assim minuciosamente. Porque a intenção dessa separação de significado é que pessoas que têm somente uma habilidade aparente acima da média, que elas só possuem essa alta capacidade, essa alta habilidade, mas elas não possuiriam um conjunto de características próprias que nós enquadramos então para formar o que nós chamamos de um grupo de superdotados, ou seja, de um grupo de pessoas que nós denominamos de superdotados. Esse é o princípio dessa diferenciação. Por exemplo, um pintor, um grande pintor, né? Então, que tem essa alta habilidade de pintar. Ele é um pintor exímio, muito acima da média. Então, é reconhecido essa
capacidade dessa pessoa. Não, você é um pintor assim maravilhoso. Mas ele não seria superdotado, porque para ser superdotado ele teria que ter todo aquele conjunto de características emocionais e também, de preferência, ter outras capacidades paralelas a essa de exímio pintor. Ele teria que, por exemplo, ter uma alta capacidade em linguística ou em alguma área da matemática ou na música ou qualquer outra. Aí ele seria considerado superdotado. E foi essa a grande discussão, a troca de informações que nós tivemos nessa aula, né? Esse conjunto de pessoas que dedicaram uma vida à superdotação. Se realmente na prática, né, analisando muito sinceramente consigo mesmo ali, cada profissional daquele, se eles viam uma diferença realmente em termos de conteúdo, de contexto, né, de uma pessoa que apresentava só uma alta habilidade e de outras que apresentavam várias altas habilidades. E a conclusão foi de que mesmo uma pessoa que apresenta uma só alta habilidade, se você for pegar aquela pessoa e analisar a história de vida dela, por exemplo, a desse exemplo que eu dei aí, de um grande pintor, será que nessa história de vida dela, o que você encontra? Será que ele realmente só tinha essa habilidade? E a conclusão é de que essas pessoas que possuem uma alta habilidade, na realidade, elas possuem sim outras características que se enquadram sim no mesmo conjunto de caracteres que nós denominamos como superdotados. Por exemplo, geralmente essas pessoas são pessoas que têm uma potencialidade de supersensibilidade. Ah, mas a pessoa X, não tem, a supersensibilidade ali passou longe. Aparentemente, talvez de muitas, mas você não sabe a história de vida dessa pessoa. De repente, a pessoa é supersensível na sua potencialidade, mas ela teve um histórico de vida muito desfavorável, né, que não permitiu que ela desenvolvesse, né, pusesse para fora essa potencialidade dela. Foi criada às vezes numa família muito dura, né, num meio muito bruto, né, que a fez bloquear tudo isso. Mas se você vai esmiuçar realmente a história de vida, a infância dessa pessoa, você vai descobrir sim que ela teve características que estão enquadradas ali naquele outro grupo da superdotação. Ou uma supersensibilidade, ou outras habilidades que não foram desenvolvidas, mas que não quer dizer que não estavam ali dentro dela como potencial. Às vezes a pessoa realmente ela escolheu se focar somente naquela habilidade. Isso que não quer dizer que outras não estavam lá também para serem desenvolvidas. Né? Então, é muito superficial você colocar, não, ele é só um exímio esportista. Não, ele é só um grande pintor. Não, ele é só um maravilhoso mecânico.
né? Tem que analisar aí, não é tão fácil analisar um adulto, porque a história de vida de um adulto, ela é muito complexa e envolve muitas perspectivas aí que a gente não consegue ver tão rápido, analisar assim tão rápido, né? Envolve família, envolve outras pessoas, envolve uma série aí de situações, né? Não é tão simples assim. Portanto, nós chegamos à conclusão ali naquele encontro que realmente você ter uma alta capacidade ou ter altas capacidades e ser superdotado, na realidade é um mesmo fenômeno, que pode sim ter nuances diferentes, né? Ter cores muito diferentes, certamente, mas é o mesmo fenômeno, tá? E que na realidade não faz sentido separar em termos de significado. Não, você tem só uma alta habilidade, mas você não é superdotado. A não ser que se mude o conceito clássico de superdotação. Tá? Beijos e até a próxima, e não esqueçam aqui de deixar o seu like, o seu comentário, e enfim, beijos. Tchau.